o nosso abraço é com esta angolanidade. Seja bem-vindo à edição de terça-feira do Ecos e Fatos, referente ao dia 18 de março do ano 2025. Tem aqui as histórias contadas em notícia. E hoje vamos dar a ver no Namibe 8 indivíduos, 8 cidadãos foram detidos pela polícia porque puseram-se numa história de assalto. Um assalto com histórias icónicas, com histórias de, às vezes, rir um bocado, mas coisa séria, porque estes indivíduos acabaram mesmo por ir a uma empresa. Temos a imagem, Regi, temos a imagem. Estes indivíduos, 8 indivíduos suspeitos, detidos pela polícia, foram até uma empresa. Se tem uma empresa, é gestor de uma empresa, tem confiança com um amigo, e às vezes aquelas pessoas que se fazem de amigos, então acabam por saber um pouco mais da história da empresa, do Sr. Domingos, que é até segurança, e esta amizade é consolidada e depois aí acabam por dar o golpe. Foi o que aconteceu. Estes são 8 elementos detidos pela polícia. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que um deles fez amizade com o patrão, o gestor da empresa. E aí, parte do corpo de segurança conhecia este elemento. E num destes dias, foram até a empresa, fizeram amizade com segurança, deram de beber segurança, bebida alcoólica, e ele depois adormeceu e lá furtaram 2 viaturas da empresa. Quer compreender? A história é daqui. Mais alguns instantes você vai ter o desenvolvimento destes factos. Isto aconteceu na província do Namibe. Ainda no Namibe, num dia de aulas, as crianças foram para o complexo escolar Maria de Fátima, Nossa Senhora de Fátima é o nome, é que depois foram surpreendidas as crianças com enxame de abelhas. Invadiu as salas de aula e as crianças saíram aos prantos, os pais foram às pressas para socorrer os filhos. Mas tudo foi depois, saiu-se bem, tudo correu bem, porque os efetivos de proteção civil e bombeiros chegaram a tempo e lá desativaram este enxame. E aqui em Luanda, foi detido em 2022 por furto. 2023 voltou a ser detido. Também furto com recurso a uma faca de telemóvel. Em 2024 voltou a ser detido. Desta vez, 2025, voltou a furtar. E ele carrega argália. E eu vou pedir aqui um subsídio médico, do médico Marcelo Cândido, para que nos diga aquela imagem deste suposto humilhante que vemos nas imagens. Ele assaltou um cidadão que saía do serviço para casa, recebeu-lhe o telemóvel e de seguida, como este cidadão apresentou alguma resistência, desferiu golpes. O cidadão ainda foi a tempo de chamar um mototaxista para levá-lo ao hospital, mas dada a gravidade dos ferimentos, dias depois acabou por morrer. É o cidadão nas imagens. Cidadão nas imagens. 2022, detido. 2023, foi igualmente detido. 2024, voltou a assaltar. E em 2025, agora, assalto seguido de uma morte. Está novamente atrás das grades. Estes são os assuntos que vão dominar o Ecos e Factos desta terça-feira. Siga comigo, porque a viagem é informativa e você tem aqui 1000 razões para estar ao nosso lado, porque a viagem é de aproximadamente 90 minutos. Antes de irmos à viagem, 90 minutos, tem uma empresa, é pastor de uma igreja, paga a segurança social, a proteção social obrigatória. Aquele que presta serviço numa igreja, é segurança, é trabalhador de uma empresa vinculado por um contrato de trabalho à obrigatoriedade do gestor pagar segurança social. Não importa se 2, 3, 4 anos ou 1 ano de trabalho. Há empresas que se furtam em pagar. A responsabilidade
da Segurança Social. Isto é de lei. Então, aqui, as empresas ou as instituições do Estado que têm a responsabilidade em fiscalizar devem controlar, porque é a vida desta pessoa que durante 20 anos fica aí a prestar serviço na igreja e depois, no final, não tem uma pensão. Ficou a informação. Então, você, Papai João, Papai Antônio, que trabalha para uma igreja, exija o pagamento de segurança social e vá lá confirmar se de facto há o desconto a ser feito, se esta empresa ou a igreja ou essa instituição de facto paga. Ora, agora vamos ver como é que está a circulação rodoviária na capital do país, como é que está o movimento nas diferentes artérias da nossa cidade capital, a província capital. Ainda estamos no mês de março, mês da mulher, mês da guerreira. Estamos aqui nesta unidade fabril, a zona que nos dá a indicação de que lá ao fundo vemos a urbanização Zango Zero, creio não estar errado. Estamos na Avenida Fidel Castro. Aqui o movimento rodoviário nos dois sentidos está bom de ser feito. Circulação fluida nos dois sentidos, em que o movimento da capital a esta hora é do regresso à casa de muito boa gente, pessoas que estão a regressar depois de mais uma jornada de trabalho, a segunda da semana. Outros estão a sair de casa para contactos de negócio, contactos familiares, para de facto complementar algo que não foi feito ao longo do dia ou ao longo das primeiras horas, até pelo menos a esta hora em que o relógio marca 17 horas e 10 minutos. Você tem o trânsito numa gentileza do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Nós aqui demos o trânsito de segunda a sexta-feira e vemos também os automobilistas aqui a cumprirem com aquilo que está plasmado no Código de Estrada. E aquilo que normalmente chama a atenção, professor Júlio Quental, é que não se notam as marcas que delimitam o trânsito no eixo da camada do asfalto. Mas aqui o trânsito está fluido, está bom de ser feito. Vamos para um outro ponto para darmos a ver como é que está o trânsito nesta altura. Circulação rodoviária na capital do país. É o trânsito que o Eco de Factos tem esta primazia. A sua televisão da eleição é o programa que tem a única fonte para teres, saberes as alternativas de como regressar a casa. Estamos aqui na Fidel de Castro, aqui no Instituto Osvaldo Serra Van Dunen. Nos dois sentidos também está bom de ser feito, e aqui uma pedonal construída para facilitar que as pessoas possam fazer o atravessamento em melhores condições. Vemos pessoas nas paragens à espera do táxi, dos vulgos candongueiros, e também o táxi por aplicativo. Sempre que subir num táxi por aplicativo, tire a fotografia da matrícula, mande para a irmã, ou para a prima, ou para a esposa, para efetivamente garantir a segurança. Aqui também o trânsito está fluido nos dois sentidos, faz-se com normalidade, sem algum constrangimento. É o trânsito que nós mostramos de segunda a sexta-feira aqui no Eco de Factos. Vamos. Júlia Maiela é a operadora em serviço que está a nos dar o trânsito. É assim que nós gostamos de chegar à sua casa, e muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha nos diferentes pontos da nossa Angola e fundamentalmente no estrangeiro, a quem nos esteja a acompanhar neste momento a partir de Portugal, Lisboa ou outra cidade. Agora estamos aqui na via de serviço, na Samba. Aqui também o trânsito nos dois sentidos está a ser feito sem algum constrangimento, está fluido, e a presença dos chamados azuis e branco, os vulgo candongueiros, e aqui também a presença dos mototaxistas. É o trânsito de ser feito, trânsito de mostrarmos aqui no Eco de Factos. Estrada de Samba, trânsito fluido, está bom. Você que quer sair de casa, você que quer contactar alguém, fazer algum negócio, já sabe que a esta altura é bom ficar alguns minutos a acompanhar o Eco de Factos para depois saber de que ponto ou para que via seguir, porque nós mostramos como está o movimento rodoviário a esta altura do regresso a casa, numa altura em que o relógio marca 17 e 12 minutos. Hoje, 18 de março do ano 2025. Vamos para um outro ponto. A nossa compatriota Júlia Maiel é o nome. Aqui também Triângulo do Futungo, o trânsito, a Câmara a nos dar uma outra perspectiva. Vemos aqui o trânsito também fluido nos dois sentidos, e vemos aqui com os azuis e brancos presentes sempre nas principais artérias da nossa cidade. Hoje o trânsito em quase todas
todos os pontos por onde passamos, está bom de ser feito, está fluido, é que não há o condensar que nesta altura se verifica, por esta altura do dia. As marcas aqui também estão visíveis, falta de uma renovação para que os automobilistas cumpram então com aquilo que é deve ser a disciplina de um automobilista que se faz da estrada. O trânsito aqui também bom de ser feito, nos dois sentidos, não há constrangimentos, porque nós mostramos o trânsito de um ponto para o outro e você tem aqui o privilégio de, antes de sair de casa, ver os principais pontos da nossa Luanda com trânsito bom de ser feito, trânsito fluido. Aí onde estiver também, quando estiver congestionado, você já consegue dar conta, está congestionado, está condensado, deve seguir para uma via alternativa. Agora vamos até a província de Benguela. Um acidente provocou 10 feridos e a polícia de imediato foi chamada e as pessoas levadas às pressas para uma das unidades sanitárias de referência onde estão a ser assistidas. A peça na tela do Ecos e Factos. Em Benguela, as primeiras horas desta segunda-feira foram marcadas com um acidente de viação ocorrido na via que liga os municípios dos Navegantes a Baía Farta. O mesmo resultou em grandes danos da viatura e ferimento dos 10 ocupantes da mesma. A equipa do INEMA esteve no local, prestou socorro aos sinistrados que prontamente foram levados ao Hospital Geral de Benguela. Felizmente não tivemos mortes no local nem no trajeto. No interior do IACE haviam 10 ocupantes, dos 10 ocupantes todos ficaram feridos, todos foram socorridos pela equipa do INEMA, que prontamente chegou ao local, fez toda a assistência médica e medicamentosa. Já no banco de urgências do Hospital Geral de Benguela, as vítimas receberam assistência médica e medicamentosa. Por apresentarem ferimentos ligeiros na sua maioria, já receberam alta hospitalar. Nós tivemos a ver o Gingolote, chegamos no campismo, fiz a pergunta aos passageiros, apareceu alguém que disse que ficou ao Miramar, mas o motorista já estava na via rápida, mas com aquela distraição ele despistou. Só estou a sentir aqui no peito e aqui no lábio só. O acidente aconteceu na Estrada Nacional número 100. O excesso de velocidade e pavimento escorregadio terão levado o motorista a embater num separador de betão, causando o acidente. Acidente a provocar 10 feridos e que felizmente estão a ser assistidos numa das unidades sanitárias de referência da província de Benguela. Vou chamar os meus convidados, Dr. Alcântara Costa e Dr. Nkanga Gomes, por favor. Dois. Viva Cândido, cumprimentos simpáticos e extensivos para lá aos nossos telespectadores. Bem disposto? Graças a Deus, bem disposto. Dr. Nkanga? Sim, boa tarde, Cândido, boa tarde à audiência TPA. Exatamente. Os dois têm empresa, pagam segurança social, são responsáveis de uma igreja? Infelizmente não. Não é pastor, não? Não. Doutor Alcântara não é pastor? Há perguntas que parecem bastante insultuosas, eu sempre preferi relegar-me ao silêncio. É melhor o silêncio? Sim, o silêncio é arma de sábios, não é verdade? É melhor Tem assim. coisas que não podem ser publicitadas. Tá bem, é conversa cordial para quebrar aqui o nosso gelo. Está bem. Não sei, apareceram muitas peças, não sei por onde começar. Não, vamos ao Namíbia agora. Vamos ao Namíbia. 8 indivíduos foram detidos pela polícia. A história começa da seguinte forma. Dos 8, um deles fez de amigo do gestor da empresa. E lá, nesta empresa, os seguranças conheciam e lidava com os demais também. E é aí que ele entende dar o golpe. Num destes dias, vão até os estaleiros da empresa que faz tração de mineiros, no Namibe. E então, num convívio com segurança, fazendo-se de boas pessoas, e começaram a consumir álcool. Exageraram a dose dada ao segurança e ficou alcoolizado. O homem ficou embriagado e já não conseguia proteger as instalações. Chamou os comparsas, foram lá até nas instalações da
no estaleiro da empresa e furtaram 2 viaturas. Acionada a polícia, conseguiu montar uma teia que permitiu a detenção dos 8, um deles é efetivo das Forças Armadas angolanas. A peça agora na tela do Ecos e Factos. Estas 2 viaturas de marca Land Cruiser são pertencentes a uma empresa de exploração de minérios em Moçambique. No passado dia 27 de fevereiro do ano corrente, foram furtadas quando se encontravam estacionadas no estaleiro da referida empresa. Os acusados de praticarem a ação são estes 8 jovens que fazem parte de uma quadrilha que atua nas províncias de Luanda, Benguela, Huila e Namibe, respectivamente. Um dos envolvidos é Sebastião Cassanda, que conta que antes de protagonizarem o furto, os seus amigos embriagaram segurança da empresa com 2 garrafas de uísque. A mesma pessoa estava andando conosco mesmo, ficou lá, estava lá a beber com o guarda, ele embriagou por 2 garrafas de Kentucky, esse vinho de Kentucky. Um dos amigos meus ele tinha infinidade com o dono da empresa, o gerente da empresa. O objetivo da viagem era para vir buscar 2 viaturas, na qual uma viatura seria para o gerente da mesma empresa, outra viatura seria para as pessoas que vinham buscar. E como o crime não compensa, os implicados foram detidos após um trabalho apurado e efetuado pelo Serviço de Investigação Criminal. Uma viatura foi recuperada no bairro Chioco, na cidade de Lubango, enquanto a outra foi encontrada na província de Benguela. Dizer que depois do SIC ter sido acionado, a denúncia foi formalizada aos nossos serviços, desde o dia 28 até o dia 16 de março, o SIC levou a cabo várias diligências em torno do caso, fez um trabalho de seguimento apurado e numa primeira fase, no dia 13 de março, culminou então com a apreensão da viatura V6, uma das viaturas V6, no Lubango, concretamente no bairro Choco. Apreendeu-se a viatura e se deteve também o presumível autor. Ainda na mesma sequência da continuidade do esclarecimento do caso e da recuperação da segunda viatura que se encontrava na posse também de outros acusados, que já estava, a informação que tivemos é que a viatura já estava em Benguela, concretamente no Lubito, a caminho da capital do país, Luanda. E as diligências em torno do caso vão continuar para então deter os acusados que se encontram prófugo. Em destaque aqui o cidadão Mário Santos Duarte, que é efetivo das Forças Armadas angolanas, colocado na Polícia Judiciária Militar na província de Luanda. Mirelle de Lima, sócia-gerente da empresa proprietária das viaturas, valorizou o empenho da Polícia de Investigação Criminal, que culminou com a recuperação dos referidos meios rolantes. Assegurou-me que havia de reencontrar os meus meios. É o que eu estou a ver hoje, o que eu estou a viver hoje. A nossa Polícia Nacional está de parabéns. A SIC está de parabéns. Os furtos aconteceram no estaleiro da referida empresa de exploração de minérios localizada no bairro 4 de Março, em Moçambique, e em pouco tempo os supostos meliantes esfumaram os vidros das viaturas para confundir a imagem anterior. Em tão pouco tempo alteraram as características dos veículos. Dos 8, um está foragido. A polícia continua a realizar investigações para alcançar este que é apontado como fazendo parte do órgão castrense, as Forças Armadas Angolanas. Doutora Nkanga Gomes. Oi, candidato. Boa noite, mais uma vez, grato pelo convite. Aqui a nota a ter é que, felizmente, apesar da alteração das 2 viaturas, felizmente elas foram recuperadas. Esta é uma nota positiva que acaba por... É uma alteração mínima, é a aplicação das películas, dá para remover. Películas, claro, é uma alteração razoável. Mas a estrutura toda mantém-se, toda ela tal como
é de origem. Dizendo que aqui, felizmente, o resultado é positivo, a nossa Polícia Nacional acaba por, novamente, dentro das suas responsabilidades legais, não é? Recuperou os meios rolantes e a empresa acaba também por ter essa felicidade, porque são meios de produção e as empresas precisam dos meios de produção para poder, então, continuar a sua atividade, na qual é a especialização da exploração de minérios. Agora, o crime sempre vai existir, Cândida. A sociedade tem de perceber isso, que o crime sempre vai existir. Nós não temos como terminar com um crime, aqui a luta de contrários, jogo de interesses, e temos pessoas que realmente, enquanto alguns se esforçam para desenvolver na vida pela via do esforço do trabalho, alguns pela via do furto. A sociedade é constituída por esse contraste social, passa aqui a redundância, não é? Esse contraste social é que vai por trazer sempre aqui o reforço da conflitualidade, jogo de interesses. Foram detidos, vão ser responsabilizados judicialmente. Alcântara tem mais subsídio sobre o aspecto do princípio da legalidade, mas aqui o crime não compensa, então desencorajamos aqui as pessoas a não optarem pela via do crime, porque o crime não é o local, não é o comportamento positivo para dignificar então a sua família e o seu bom nome. É a análise que se impõe, é o desvio de conduta social. O Estado cria normas sociais, quer jurídicas, para poder regular o comportamento em sociedade, mas mesmo assim há cidadãos que de facto optam pela conduta da ilegalidade. E então ali as instituições entram para responsabilizar, como assim então acabam de ser detidos. Doutora Alcântara Costa? Calambe, sempre dissemos o seguinte: na República de Angola já temos sociopatas que o interesse ou a pretensão primária é o lucro e o dinheiro. São bastante violentos e são capazes de matar, porque até o nosso irmão, que foi fortuitamente embebedado, tem muita sorte, porque aquele indivíduo que terá feito a amizade com o gerente da empresa e que o guarda conhece, distraiu-se um pouco, porque aquilo que é prática das organizações criminosas, que é isto, é que a nossa Lei 38/20 de 11 de novembro chama de associação criminosa, e noutros contornos, organizações criminosas, aquele indivíduo foi até simpático, porque o mínimo que ele poderia sensibilizar os outros colegas era eliminar o guarda para que amanhã, depois da bebedeira, não fosse contar a verdade dos factos que aconteceram. Por isso que estamos aqui a dizer, o nosso irmão segurança tem muita sorte, porque as organizações criminosas são bastante violentas, não gostam de deixar rastros, e por trás da violência que eles vão perpetrando, há envolvência de vários tipos de crimes. Essas viaturas, ao serem retiradas de lá, furtadas de lá, acreditamos que já tinha um sítio ideal onde deviam ter, inclusive, para trocar os chassis dos carros. Por isso que estamos a dizer, há muitos crimes conexos. É um crime bastante perigoso, bastante grave e violento. Agora, sempre apelamos ao nosso SIC e o nosso DIP. Estes comportamentos de associação criminosa são os comportamentos que, logo à partida, são muito graves, e esses indivíduos, estás a ver ali, 8 indivíduos, todos saudáveis. Estão saudáveis? Caralmente, permita-me o termo, eu gosto muito desse termo, que um dia vou pedir que a Academia da Língua Portuguesa coloque esse termo cá da minha Angola. Caralmente, já vês, são saudáveis, estou a ver, são saudáveis. Muitos deles são mais saudáveis que eu, está a perceber? Então, tenham toda a possibilidade de exercer outras funções para progredirem na vida. E aqui nesses 8, trabalhando da forma bastante pacífica, poderíamos ter daqui a 20 anos alguém rico aí, ou milionário, mas preferiram correr. O SIC tem que
colocar esses 8 indivíduos na sua base de dados como indivíduos perigosos em função desta forma deles de organizar crimes graves, alfaiatar a dinâmica desses crimes e trabalhar cirurgicamente, passo em cada passo, com a pretensão de prejudicar uma sociedade desta como Angola ou a sociedade mineira. Então aqui os meios estão recuperados, são pais de família, exatamente, não pode haver aqui uma atenuação? Não. O problema é o dolo. Estou lá a dizer, foi uma prática criminal toda premeditada, alfaiatada, bem cozida, para depois perpetrar. Esta coisa, vamos embebedá-lo, olha, ali tem boas viaturas, vamos ver como é que vamos primeiro fazer amizade com o gerente. Isto tudo é o dolo, a intenção para o mal, é a premeditação. Por isso que estou a dizer, alfaiataram tudo dias anteriores, mesmo que os meios sejam devolvidos, o Ministério Público vai atuá-los. Olha, associação criminosa e também aqui o furto qualificado. Infelizmente, as penas são brandas para um crime destes que tem pretensão gravíssima e 4, 5 anos, 6 sairão da cadeia. Por isso que dissemos, o SIC que coloca na base de dados, para que um dia, quando saírem daqui a 6 anos, 7, 8, para acompanhar os movimentos deles. Porque 2 ou 3 deste grupo não terminarão com essa prática. De sociopatas que são, continuarão daqui a 10 anos a praticar os mesmos atos ilícitos. Um outro dado, é preciso também que o gerente, as pessoas quando têm um poder financeiro, devem evitar estarem rodeados de pessoas que não gozam de uma certa idoneidade, porque há pessoas que são muito pobres do ponto de vista mental. Mas vendo pelas imagens, dá para descortinar isto? Não consigo avaliar, assim, mas do ponto de vista ético, porque o indivíduo que desenvolve uma relação com o gerente, tal como o Dr. Canta fez menção, foi premeditado, o que é que fez? Devemos ficar muito atentos, porque o ser humano tem a tendência de aconchegar-se. E por que ele fez com dolo? Foi desenvolvendo a relação com o gerente, chegando até a um nível de relação aceitável, percebes? Depois o guarda vê com o gerente com ele. Então ele foi criando uma teia, ele vai para lá para o estabelecimento, o guarda vê e não questiona porque é amigo do patrão. É preciso termos muito cuidado, não levarmos qualquer pessoa ao nosso local de trabalho e também quando tens um poder financeiro para concluir, é preciso evitar não lidar-se com pobres mentais, pessoas que não têm ética, que não têm moral, cujo a relação consigo é só monetária. Porque a relação, quando é natural, percebe-se logo, eu não estou interessado com o seu dinheiro, nem o seu património, é uma relação afetiva de irmandade, com princípios. Então, mas há pobres que não têm esse princípio, então deve evitar, porque são sociopatas, têm como fim único apropriar do seu património, furtar os seus bens ou dinheiro, então tem de ter alguma distância, alguma cautela, porque esse tipo de pobres são extremamente perigosos. Mas, Calombe, aqui também apelo ao nosso SIC, é necessário que se faça rastreio telefónico, pedir o Ministério Público para se quebrar o sigilo telefónico, os telefones deles, rastrear 6 meses atrás, 1 ano, para ouvir o que é que andavam a conversar. Tenho a plena certeza, nem quero duvidar, por esse tipo de comportamento encontraremos outras práticas criminosas anteriores que eles andaram a praticar. E ali, investigar essas práticas para reforçar os crimes que eles cometeram no passado. Obrigado. Seguimos agora, continuamos na província do Namibe, onde os alunos do Complexo Escolar Nossa Senhora de Fátima foram surpreendidos com uma invasão de abelhas. Felizmente, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros foi acionado, chegou a tempo para remover o enxame e os pais tiveram apenas a preocupação em buscar as crianças, mas tudo sem casos de registro que devem preocupar os encarregados. A peça na tela do Ecos e Factos.
Tudo parecia mais um dia normal de aulas no complexo escolar Nossa Senhora de Fátima, na capital do Namibe. Final do período de intervalo nesta terça-feira, pais e encarregados foram chamados às pressas pela direção da instituição para que viessem em busca dos seus educandos. O motivo? As salas sofreram a invasão de abelhas que atacaram os alunos, deixando todos em pânico. Eu recebi uma chamada a dizer que as abelhas invadiram a escola e estavam também a picar as crianças. Assim, como tenho aqui uma criança na escola, tinha que vir com emergência para vir pegar. Como é que ela encontrou? Encontrei ela agitada. Também foi picada na bochecha, encontrei agitada, mas já está calma. Na verdade, eu encontrei, ela não foi ferrada, não foi picada, mas acredito que pelo susto e o pânico, acho que elas entraram assim, então as crianças estão todas traumatizadas. O enxame, que se espalhou rapidamente pelas salas de aulas, picou vários alunos. No momento de agitação e aflição, os professores acalmavam os menores que apresentavam crises de ansiedade por conta da situação e precisaram de atendimento médico das equipas dos bombeiros e do INEMA presentes no local. Nós estamos a apenas dar assistência às mais críticas que apresentam sinais de choque. Os casos mais leves estamos a evacuar diretamente para o banco de urgência para ver se conseguem alguma pomada antihistamínica e serem seguidas pelos pais. Até o momento, crítico como tal não, mas alguém que apresenta sinais de choque, sim, tivemos um, e esse caso já conseguimos controlar. Até o momento atendemos 5 crianças e um adulto. Segundo a direção da escola, as abelhas foram atraídas pelos alunos quando brincavam no período de intervalo. E para acautelar a situação, foi necessário acionar o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Disseram que algumas crianças foram bater num contentor que nós temos lá atrás. E daí vimos que as crianças todas vinham e as abelhas acompanhavam. Mas é uma situação que nós já tínhamos exposto aos bombeiros, porque logo da minha chegada eu detetei uma colmeia aí perto da árvore do anfiteatro. Chamamos os bombeiros, levaram aquelas abelhas e cortamos a árvore e tudo muito bem. Mas havia um outro sítio onde as abelhas fizeram a colmeia no chão. E eles naquele dia não conseguiram tirar. Para a salvaguarda dos alunos e do corpo docente, as atividades no segundo turno do período da manhã e de todo o período da tarde foram suspensas até que seja removida a colmeia das abelhas que se encontra por trás deste contentor de 20 pés no quintal da escola. Apesar do susto, todas as crianças encontram-se clinicamente bem e em casa, na companhia dos pais e encarregados. Ainda bem que as crianças estão bem, talvez o pleonasmo surja a propósito, não houve nada grave e que houve também uma intervenção aqui do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e o INEMA foi a tempo para aplicar injeção às crianças que foram picadas, né? Foram ferradas pelas abelhas. Os pais chegaram preocupados em saber o que é que terá acontecido, mas a diretora relata que já havia acionado o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que havia um enxame, havia aí um movimento de abelhas. Então é preciso estar atentos, as direções da escola estarem atentas aos fenómenos desta natureza. Agora vamos ao assunto deste jovem. Aqui em Luanda é que o senhor Domingos saía do serviço, depois de mais uma jornada, regressava a casa e foi abordado por um jovem. Entregou o telemóvel, este não satisfeito, mesmo com o telemóvel em mão, o que entendeu é desferir golpes. Caiu no momento, mas depois ainda teve alguma força anímica, teve alguma energia, chamou o mototaxista, levou-o para o Hospital dos Cajueiros, mas dada a gravidade dos ferimentos, não resistiu, morreu, horas depois. O mesmo jovem, há um histórico feito pela polícia, foi detido em 2022, 2023, 2024, com histórico de furtos e roubos. E está com um saco
um saco de colostomia. Isso que se chama colostomia. De acordo com a informação prestada, é que o mesmo terá saído de uma unidade hospitalar onde se encontrava a ser assistido, onde se encontrava internado, para realizar este assalto. Querem compreender a história? Siga comigo a reportagem. Um assalto que teve como resultado a morte de um cidadão de 39 anos de idade. Jacinto Mateus saía do serviço a caminho de casa, quando foi abordado por este cidadão que de seguida anunciou o assalto. Mas ainda assim, não satisfeito com o telemóvel roubado, decidiu desferir vários golpes à facada a Mateus, que conheceu a morte depois de 2 dias de assistência médica. Aconteceu que ele saiu do serviço, chegou no tanque do Kazenga, desceu para apanhar a moto, se encontrou com os milhantes, que recebeu o telefone. Estava em casa, uma vizinha chegou, Amélia, levanta. Eu disse, o quê? Eu disse, olha, o teu marido foi esfaqueado, chegou agora nos Cajueiros. Saí de casa, fui direito para o Cajueiro, encontrei ele meteram uma ligadura que é assim. Disseram que o teu marido, tripa saiu fora, vai ter que ser transferido para o hospital do Prenda. O caso dele é crítico porque perfurou a tripa e esborrou toda a barriga. Operaram a primeira vez, o coração parou de bater, depois reanimaram, ele voltou em si, ainda pediu água, pediu comida. Domingo às 21 horas, quando já deu a última paragem, operaram de novo, já não conseguiram mais, que deu já a paragem e acabou de falecer. Segunda-feira, ele me disse, não vai em casa, vem 6 horas, só quando vamos me meter na sala. Quando eu cheguei, até quando me mandaram entrar, pensei que eles meteram na sala. Quando eu cheguei, disse, olha, todo esposo lutou muito, mas não conseguiu. O pai do malogrado, triste porque o suposto assassino do filho é já um cidadão conhecido pela polícia. Até eu próprio já não me sinto bem, a família ainda está pior, porque ele já matou muita gente, mesmo com aquele saco que ele tem lá na barriga, anda a dizimar pessoas aqui. Aquele tiro que ele apanhou que tem o saco, matou. E fugiu do hospital. E ficou aqui a fazer as suas andanças. No entanto, eu queria que fizessem a justiça. O SIC prontamente fez as diligências e de seguida deteve o cidadão. Por conta de um trabalho aturado de investigação, foi o indivíduo localizado e detido e já apresenta ao Ministério Público, o juiz de garantia, que teve como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. No entanto, o processo prossegue os seus trâmites legais, no sentido de trazermos outros elementos de provas para que possamos então localizar e deter também os indivíduos foragidos e serem também presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantia. O indivíduo usei divisão nessas práticas criminais, porquanto o ano de 2022 e 2023 teve detido aqui no Comando Municipal do Kazenga pela mesma prática criminal. E em 2024 também esteve detido aqui no município do Kazenga por furto na via pública de telemóvel. O Jacinto Mateus deixa a esposa e 5 filhos. 29 anos, tira a vida de alguém que deixa a esposa e 5 filhos. É que eu não consigo perceber, eu não sou Ministério Público, não sou digno magistrado do Ministério Público, nem juiz. Como é que um indivíduo com histórico criminal desta natureza, talvez o Dr. Alcântara nos ajude a compreender, entra, sai. Vou começar por ti, Dr. Alcântara. E deixa-me agradecer o Dr. Marcelo que ajudou-nos. Nós mandamos a imagem deste saco que ele carrega, disse-nos que é um saco de colostomia. É isto. Em Colômbia, há coisas que precisamos de ter estômago de competição para podermos lançar a voz ao nosso público telespectador. É coisas que
dão-nos ali, permitam-me o termo, uma bofetada lá no estômago e perdemos muitas vezes essa adrenalina de poder falar para o público. Mas deixa cá lhe dizer, não conhecemos com propriedade os processos anteriores que provocaram a que o indivíduo fosse sair e tivesse entrado nesta coisa de reincidências. Não sabemos quais foram as razões e as medidas de coação pessoal que naquela altura o Ministério Público e se calhar, não sei se já 2021 parece que não tínhamos juízes de garantia nos tribunais, não sabemos exatamente aqui o cerne daqueles processos e a razão, o porquê que o indivíduo foi saindo. De qualquer das formas, neste crime já se vê que o indivíduo comete vários ilícitos. Repara aqui, provoca aqui um dano gravíssimo, o crime de dano contra outra pessoa, onde sempre há violência, ferimentos e enfim. Há ainda o crime de lesão gravíssima contra a integridade física do defunto. E esta lesão gravíssima que concorreu com a morte do indivíduo. Há ainda aqui o roubo em função da agressão, a ameaça e a violência que ele imprimiu antes desta agressão. Há aqui variedíssimas tipologias criminais que o Ministério Público, neste momento, embora há aqui um crime gravíssimo que é o homicídio qualificado, porque este indivíduo que vai roubando, vai furtando, ali já se vê aquilo que a criminologia defende. A criminologia diz assim: teremos neste mundo indivíduos, nossos irmãos e nossas irmãs, que nasceram só para ir cometendo crimes até o dia que eles morrerem. Este, acredito, precisa de ser estudado e analisarmos, para além desses 3 crimes, aquele andou a sair, quantos cometeu atrás e o que o Ministério Público e a polícia não deu por conta. Então são esses indivíduos que estamos a falar aqui, que são perigosos, que o SIC tem que começar a cadastrar na sua base de dados. Por isso que sempre aqui apelamos ao SIC para que tenha um departamento de perfilação comportamental com especialistas nas áreas de psicologia e de sociologia e de ciências criminais e também de direito, para dirigirem e orientar esse departamento. Sempre que houver um crime grave a nível do país, esse indivíduo, os dados dele são recolhidos, a fotografia, a impressão digital, ali naquela base de dados, e obrigatoriamente ser acompanhado depois de cumprir a sua pena. Isto não fazemos na República de Angola. Por isto que estamos a brincar aqui com os criminosos perigosos que estamos a criar. Isto é, estamos a criar criminosos perigosos que só pensamos que é cadeia e o resto de procedimentos não estão a ser tidos em conta. Mas há aqui um homicídio qualificado. A pena vai ali nos 20 a 25 anos, o Ministério Público vai atuar, é muita pena, mas são desses indivíduos também que sempre apelamos ao nosso legislador. Senhor legislador, recua um pouco. Nos países democráticos de direito, ninguém executa os seus cidadãos. Isso está claríssimo. E não estamos aqui a chamar, a convocar a pena de morte. Mas a prisão perpétua, na qual o indivíduo, com esse método dele, cirurgiado de ir matar os outros, deve ir para a cadeia e ficar lá no mínimo 50 anos de prisão, prisão perpétua. Isto aqui é possível trazer na República de Angola. E o legislador está a dormir. O senhor legislador, ao ir dormindo e não pensar nas coisas graves, tipos criminosos graves que estão a acontecer no país, no futuro poderias ser o alvo. E te arrependerás do porquê, quando estavas lá, não trabalhou para que as leis muito fortes e as penas bastante extensivas fossem trazidas à nossa ordem jurídica. Temos que trabalhar. Doutor Nkanga. Olha, Cândido, eu estive a ouvir atentamente o Dr. Alcântara. O direito, não é, dirime conflitos.
E aquilo só é crime aquilo que é tipificado no Código Penal, um conjunto socialmente, de como é que podemos enquadrar isso? Eu vou chegar lá. Crime conflitos, quem matar vai para a cadeia e esses comportamentos são tipificados, é aprovado e então são considerados como crime. Mas aqui nós estamos a falhar quando não se convoca o sociólogo, e eu vou explicar porquê. Um indivíduo que é reincidente, segundo a peça, que pratica vários atos criminais, apesar que nós não conhecemos os processos na altura, depois é posto em liberdade. Se você tivesse lá algum sociólogo a acompanhar o processo da execução processual até o julgamento, a sociologia existem técnicas e métodos hipotéticos que te ajudam a analisar e a premeditar que este indivíduo vai voltar a cometer crimes. Por quê? Por causa da sua conduta social. Por isso é que eu disse que eu fiquei atento a acompanhar o Dr. Alcântara quando ele fala de criar uma ficha para acompanhar o perfil. Viu a imagem? Vi. Acompanhar o perfil da vida social do indivíduo. Porque ele, no ato do julgamento, perante o juiz, ele chora. Ele desenvolve o sentimento de arrependimento, vai lacrimejando. Mas quando ele é posto em liberdade, ele vai continuar reiteradamente com a prática. Por isso, urge a necessidade dessa catalogação do perfil do criminoso e ser acompanhado a sua conduta social. Por causa de um telemóvel, tira a vida de um pacato cidadão. E por outra, é um reincidente que se beneficia pelo serviço do Estado, que sofreu uma cirurgia e mesmo assim tira a vida de um pacato cidadão. Então nós interrogamos a sociedade. Este indivíduo que é reincidente, que até sofreu uma operação, faz necessidades num saco, vou usar esse termo porque é o que o nosso povo conhece, que está aqui na parte inferior da barriga, do abdômen, pega uma faca e tira a vida de alguém. É justo este indivíduo manter-se vivo? Esta é uma pergunta que se coloca. Mas presume-se inocente. Há o princípio da presunção da inocência, que é um dispositivo constitucional. Até trânsito em julgado, é inocente. Mas há relatos que ele é reincidente. Logo já tem um perfil criminoso e tira a vida com dolo de alguém. E há mesmo pessoas que não vão mesmo mudar, isso não é retórica. A sociologia, a criminalística prova isto, há pessoas que não vão mudar. Angola sendo um Estado democrático de direito, há variáveis, há momentos que o cidadão não sabe usar a democracia. Por isso é que temos que convocar outra tipologia legal para de facto aumentarmos a pena, para poder reduzir este tipo de conduta, aqueles que tiram a vida do outros com dolo, com intenção de matar, por causa de um telemóvel. Então, para terminar, pergunta-se à sociedade: é justo este indivíduo ter um julgamento, manter-se vivo, porque Angola é um Estado democrático, de direito, o princípio da presunção da inocência, toda aquela planóplia jurídica, mas vai ser reposto em liberdade? Vai mudar de conduta? Ou vai voltar na vida do crime? É a pergunta que... É preciso refletir, o legislador deve de facto repensar e acompanhar a dinâmica dos fenômenos da criminalidade para poder evitar a extinção do gráfico, sob pena de um dia estarmos a meter a mão na cabeça. Colombo, infelizmente nos países democráticos de direito, o Estado tem que ser simpático. E o nosso Estado tem estado a ser simpático para com os nossos criminosos, porque aquilo já está escrito, não há pena de morte, não se pode fazer nada e ponto.
não se pode fazer nada. Mas dizer também aí ao nosso público telespectador que essas reincidências do rapaz, que agora é um autêntico homicida, a polícia ali não tem culpa nenhuma. A polícia costuma prender, investiga e coloca em mãos do Ministério Público. Agora, o Ministério Público é que deve responder o porquê, que medidas de coação andou a aplicar. Se o primeiro processo foi ele aplicar uma medida coativa não gravosa, porquê que na segunda não aplicaram a gravosa? Então aqui é o Ministério Público que tem que responder, não é a polícia, porque a polícia prende, que é a missão dele em instruir o processo e submeter o processo ao gabinete do Ministério Público. A polícia termina ali a missão dela. Isto é problema do Ministério Público. E de acordo com a peça é que lhe foi aplicada a medida de coação pessoal, a prisão preventiva. Vai aguardar pela tramitação processual. Ora, ainda estamos em Luanda, onde a Polícia Fiscal travou a entrada no território nacional, através do terminal portuário da Barra do Dante, material de mineração de criptomoedas. É que desta vez feita a inspeção, as caixas não continham o produto que estava lá no manifesto. Era material informático para este crime de mineração. A peça é na tela do Ecos e Fatos. As 18 caixas contendo equipamentos de mineração de criptomoedas estavam camufladas no contentor. Os técnicos da Administração Geral Tributária e a Polícia Fiscal fizeram o trabalho de inspeção e rapidamente detectaram que a declaração aduaneira é falsa. No mesmo contentor estavam 399 caixas com diversos telemóveis. Foi possível apreender 18 volumes de aparelhos mineradores de criptomoedas. Constavam também do mesmo contentor 399 volumes de telemóveis. Todas essas mercadorias estavam de forma camuflada. De acordo com o diretor do Serviço Regional Tributário do Bengo e Luanda, esta é a segunda vez que os importadores tentam ludibriar as autoridades. Já é o segundo caso que detectamos este ano. Tem sido recorrente esse tipo de ações, entretanto nós estamos cada vez mais munidos devido à aquisição de scanners e outros meios de inspeção não intrusiva que a administração decidiu a aquisição desses equipamentos que permitem melhor controle aduaneiro. O próximo passo será dado pelo Serviço de Investigação Criminal, porque os importadores já estão identificados. Os donos da mercadoria estão localizados, a AGT nessa altura já fez os contatos com os proprietários e os passos subsequentes serão feitos pelo SIC. A província do Bengo há muito que entrou no roteiro dos cidadãos de nacionalidade chinesa para a instalação de centros de mineração de criptomoedas. O porta-voz do Comando Provincial fala do reforço das ações de vigilância. Que os importadores tentam a todo custo encontrar fórmulas e métodos para que este produto chegue, mas obviamente o trabalho da polícia em conjunto com a AGT dá aqui garantia que o cerco está apertado. 18 caixas contendo equipamentos de mineração de criptomoedas e 399 caixas com diversos aparelhos de telemóveis foram apreendidos no terminal portuário do Banguila, na província do Bengo. Terminal portuário do Banguela, província do Bengo, não Luanda, como dissemos há instantes. Ora, você vai ter os comentários dos nossos convidados aqui logo a seguir ao intervalo. Foi possível, ouvimos o homem da Polícia Fiscal e da GT, que há um scanner. E noutros terminais portuários não há scanner. Como é que foi possível detectar este produto? Estas e outras são questões que nós vamos colocar aos nossos convidados. Fique deste lado, nós voltamos dentro de mais alguns instantes. Boa tarde.
Projeto Ungila, em parceria com a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, realizam de 17 a 21 de março de 2025, em todo o território nacional, o curso sobre contratos de aquisições de bens móveis, locação de bens móveis e de prestação de serviços, e o curso sobre ética e responsabilização na formação e execução dos contratos públicos. Objetivos: capacitar os funcionários da administração local do Estado em ética na formação e execução dos contratos públicos. Destinatários: quadros das administrações municipais. Governo de Angola. Folheto Candando da semana. Sumo Summer Vibes 1 litro a 3.199 kwanzas. Frango inteiro congelado 1,1 kg a 3.899 kwanzas. Azeite Serrada 750 ml a 11.999 kwanzas. Com o Candando fica tudo melhor. Hotel Diamante de volta. Dia 30 de março, com a primeira edição da 4ª temporada do Almoço Angolano. Agora com um conceito novo, mas a tradição continua. Das 14 às 18 horas, no Restaurante Diamante, buffet tipicamente angolano e música ao vivo com Calabeto, Lulas da Paixão, Dom Caetano e Margarete do Rosário. Informações 923 762 360 949 902 927. Hotel Diamante, aqui o nosso cliente brilha. O melhor entretenimento está no Pacote Mais. Mais animação para as crianças no Disney Junior. Mais emoção com os filmes do TV Cine Power dobrados em português. Mais desporto para os apaixonados no Z Sports 2. E o melhor da música no Bom Som Channel. São mais de 60 canais para toda a família. Carregue já a partir de 2.120 kwanzas. Zap, a minha TV. A saga não para. Kid MC, o Inteligível. Venha comemorar no dia 29 de março no Cine Atlântico os 20 anos de carreira do MC de Raiz. Uma super festa do hip-hop com as participações de Extremo Signo, Fly Squad, Keita Mayanda, Sandokan, Lucácio, Paulelson, Tom Altifrid, Gitafinha e muito mais. Realização: Caso Play, Atenas e Chico Bilson Produções. Apoios: Grupo Chamavo, Pepsi, Produtora Grica Sua e Mermax Studio. Media Partner Platina Line. 20 anos de carreira. O invisível tornou-se visível. Agarre a coragem nos ombros do homem incorrigível. Frescura, variedade e muita promoção só no Descontão. De 18 a 31 de março, não perca. Tomate em pedaços Pingo Doce 390 gramas, só a 1.499 kwanzas. Milho doce Pingo Doce 150 gramas, só a 1.499 kwanzas. E cereais Cornflakes Pingo Doce 500 gramas, só a 3.699 kwanzas. Descontão. Dá gosto de poupar assim. Estamos de regresso para darmos continuarmos com a marcha da atualidade. Assim que nos acompanha a partir do município da Chibia, um forte abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está lembrado de um jogo de aposta designado por Belinda? Viu muita gente fazer aposta, porque muitos também depararam-se nas redes sociais com um anúncio em que a minha colega Regina a ler aquele anúncio publicitário. Fica atento com a inteligência artificial. Na verdade, não é a minha colega a ler sobre aquilo. É uma dublagem feita em que conseguiram fazer o casamento da imagem dela com o som deste famoso jogo de aposta. E aqui no estúdio, alguns dos meus colegas terão tentado alguns, mas outros viram que o valor que estava a ser solicitado para as apostas, então desistiram. O Samuel Diogo contou-me há instantes que ele também tentou, mas depois desistiu porque viu que o jogo não era sério. Então fique atento com a inteligência artificial. Vai aparecer no seu telemóvel alguma publicidade e estão a usar figuras bastante conhecidas, figuras da TV,
figuras do espaço mediático social, músicos, a fazerem referência a anúncios desses jogos. Então, se notares que o Simão Costa, que é o nosso colega da televisão, que é o coordenador do Ecos e Factos, está a anunciar um jogo da aposta, não leve, certifica-se, ligue para a televisão e procura saber de pessoas muito próximas de Simão Costa. Não vá para este jogo, fique atento. Então também denuncie a polícia, denuncie. Vou voltar a este assunto sobre... Estão lá os números de telefone estão lá. Se notar um jogo desse, então ligue para a polícia, porque há de facto gente aqui a pretender sacar dos nossos bolsos aquilo que não trabalhou. Então fique atento. Agora vamos a este assunto. A mercadoria chegou no Porto de Luanda e o terminal portuário do Panguila, sempre que um dos terminais estiver cheio, elevado, os contentores são levados para o terminal portuário para o processo da desova da mercadoria. É que não se pode fazer a desova de um contentor sem que estejam lá presentes os efetivos da Polícia Fiscal e os funcionários da Administração Geral Tributária, a AGT. Por isso é que aqueles contentores de Benguela foram parar o porto, selaram os contentores e ninguém sabe como é que aqueles contentores foram lá parar. Não pode, porque para selar um contentor há necessidade da presença da AGT e da Polícia Fiscal. Eu vou deixar que meus convidados falem disso. Dr. Nkanga Gomes. Olha, Cândido, a questão a nota é que... Vamos dar uma nota, salva de palmas a desta vez, né? Sim. Registro salva de palmas porque sim. Desta vez a inspeção aduaneira funcionou. Funcionou, aqui a questão da prevenção, não é? Antes que ela saísse e fosse até ao espaço que permitiria a montagem do Centro de Mineração de Criptomoedas, não é? Aqui a AGT e a Polícia Fiscal acabam então por poder reter este material, que teria um fim ilícito. Ilícito também porque aquilo que é declarado na documentação não é aquilo que efetivamente na prática, ao abrir o contentor, de facto, se verificou. Aqui o crime de mineração de criptomoedas, como nós temos dito várias vezes com o Dr. Alcântara, o crime tem essa elasticidade, a lei é recente, ou seja, o crime está muito mais avançado comparando com a lei. Mas aqui temos que ter paciência porque as autoridades devem continuar a fazer o seu trabalho com eficácia, com profissionalismo, e nós temos assistido aqui os profissionais competentes quer do DIP, quer do SIC e aqui agora também da Polícia Aduaneira e da AGT com essa retenção. Então vamos ter que ter paciência para que chegamos a um gráfico de controlar o próprio crime. Mas é importante que saibamos que tem muita gente envolvida no crime de mineração de criptomoedas. Está a dizer que tem muita gente? Tem muita gente. Não podemos ser ingênuos porque nenhum chinês vai praticar o crime de mineração de criptomoedas sozinho. Mas não conhece o país, é investidor? Pode conhecer o país, mas não conhece o país na sua profundidade. E é preciso sempre com a conivência de um angolano. E isso é uma associação criminosa, não? Então, Alcântara vai poder aprofundar mais isso, mas ninguém vai montar um PT, aquela estrutura toda imponente, com os equipamentos, que não montam de dia para a noite, levam um período, vão aumentar o PT numa estrutura bastante robusta, vão ter energia elétrica, vão ter o material. Há aqui um conjunto de indivíduos que concorrem para a efetivação deste crime, por isso é que ele não é isolado. Há um conjunto de variáveis que concorrem para que no fim se materializa este crime. E as autoridades provavelmente têm domínio disto, vão continuar a fazer o trabalho, mas não podemos pensar e ficarmos com a tendência de que só os chineses
é que estão envolvidos nesta prática. Temos angolanos com ganâncias patológicas, egocêntricos, que aproveitam-se da posição que ocupam para poder facilitar e engendrar então aqui a questão do crime, metendo em causa o interesse do país, da pátria, em função da sua ganância, para poder então aquilo que é a acumulação primitiva de capitais. Doutor Alcântara. Calomba, se o que disseste que a mercadoria sai do porto de Luanda e depois vai lá para esse sítio do Danda para desovar... O terminal portuário do Panguela. Exatamente. Se isto é o que acontece, este seria o momento, fruto desta apreensão, hoje seria o dia que digníssimo senhor PCA do porto de Luanda devia sair e pedir imediatamente o manifesto, onde estão os nomes dos indivíduos que assinaram a saída desse material para aquele sítio, porque estes deixaram passar alguma coisa, abriram o labirinto desta prática ilícita. Então, se saiu do porto para lá para a Barra do Dande, como é que saiu? Não tinha ali pessoas a ver, a observar nas caixas e a inspecionar o que é que tem ali e depois? Se calhar a desova é feita no Panguela. Bom, isto não sei. Seja como for, com este tipo de... Isto é se embarcar, isto é contribuir profundamente no crime, na associação criminosa. E nós não podemos estar a permitir isto. Está de parabéns a AGT, acredito que tem ali, como dizia o funcionário, os scanners. Estamos cônscios que se calhar tem aí a tecnologia de ponta, as microfotometrias de varredura atômica, que costumam a ir até lá ao fundo, vasculhar o que é que tem lá no fundo das caixas e enfim, se tenha isto, parabéns. E aqui a AGT tem condições para colocar estes equipamentos de top em todo o sítio onde passa mercadoria que tem que estar sob controle da AGT. Mas essa apreensão é um bom sinal? Por isso que estamos a dizer, lançamos palmas por esses nossos funcionários ali, patriotas, terem feito essa apreensão. Porque ali onde saiu, por isso que estamos a pedir que se investigue no sítio onde a mercadoria saiu. Se for aqui em Luanda e no Porto para levar para outro sítio, que se investigue ali, porque ali onde a mercadoria saiu não tem patriotas, tem apenas oportunistas que pensaram que o material tem que sair e em conluio com os chineses donos dessa mercadoria sairiam ali indústrias de kwanzas por os seus bolsos. Isto é o que não queremos permitir, que essa República de Angola é de nós todos e nós todos queremos ter alguma coisa no bolso da forma legal, através do ordenado que o Estado nos afeta para podermos viver melhor. Obrigado, doutor Alcântara Costa, 18h10. Vamos até à província do Uís, onde o garimpo ilegal de ouro levou à cadeia 6 cidadãos por comercializarem em espaços onde a polícia já tinha montado o esquema. A peça é agora, no Eco de Factos. Quantidades não especificadas de ouro puro, uma balança e mais de 200 mil kwanzas são os meios encontrados na posse de 5 cidadãos no bairro Kijima, no Uís. Os mesmos foram presos quando tentavam comercializar o minério. Foi possível a detenção de 20 indivíduos, destes 6 que dedicavam à exploração ilegal de ouro e 14 marginais que de facto atuam na nossa urbe. Da microoperação resultou também na detenção de 14 outros supostos criminosos acusados nos crimes de abuso sexual de menores, uso e venda de cannabis sativa, vulgo lhamba, roubos em residências, entre outros crimes. A polícia recuperou ainda 4 armas, das quais 2 de modelo AKM-47, uma pistola convencional e outra de fabrico artesanal, e bens como telemóveis e uma motorizada. Fundamentalmente essas armas, como nós sabemos que eles dedicavam, faziam roubo e furtos por intermédio dessas armas.
e concomitantemente também foram apreendidos 17 telemóveis, uma moto de rodas, uma placa solar, 5 cartões multicaixa. Isto trata-se de abuso de cartões de multicaixa. Também temos aqui 2 florins, que também facilitava a exploração de ouro durante o período noturno. O porta-voz da polícia aconselha os jovens a aprender profissões liberais como a mecânica e a marcenaria para evitar entrarem na delinquência. Lidar com a delinquência não é o caminho certo. Nós aconselhamos que deixem desse comportamento, abstenham-se desse tipo de ato, para que sejam jovens verdadeiros que poderão contribuir para a sociedade. O porta-voz garante ainda que foi apertado o cerco aos garimpeiros de ouro e outros derivados na província. Certamente acompanhávamos esta peça que nos chegou da província, da província do Uís, em relação ao garimpo ilegal de ouro. Nota de última hora, uma denúncia que chegou através da nossa produção dá conta de uma tentativa de sequestro em Luanda. Populares acabaram por frustrar a intenção de 2 elementos que pretendiam levar 2 cidadãos, um de nacionalidade chinesa e o outro angolano. É que a informação que está a ser apurada junto do Serviço de Investigação Criminal e do DIP, terá sido morto um cidadão estrangeiro, cidadão de nacionalidade chinesa. Ora, vemos as imagens com a presença de alguns agentes da Polícia Nacional numa viatura, e o cidadão de nacionalidade chinesa estava já com a fita cola, com a boca amarrada, com o pescoço sobre uma cadeira, e aí houve a intervenção da população através de uma denúncia feita e que culminou então com a população, a intervenção da população que frustrou esta tentativa de sequestro. Eu vou ouvir os meus convidados em relação a este assunto que tem estado a preocupar os luandenses e não só. Doutor Nkanga Gomes, hoje, a questão do sequestro começa. Tivemos aquela cidadã que simulou, mas esta informação chegou-nos, uma denúncia em que alguns cidadãos ligaram para a polícia e intervieram, melhor dito, frustraram esta tentativa de sequestro. Olha, de facto, não se materializou o ato, né? Felizmente, essa intervenção da população e a denúncia por parte também da população em chamar as autoridades é uma ação positiva, e também acabamos por salvar a vida. Felizmente, o suposto chinês, não é, que iria a ser sequestrado, acaba por ser salvo, mas isso preocupa-nos porque é uma tipologia de crime que nos últimos anos em Angola não se via, e então requer cada um de nós uma atenção redobrada, e as próprias autoridades, quer em baixa visibilidade, o próprio SINS, é preciso continuar a fazer o seu trabalho, porque com essa mescla de aculturação, há cidadãos que trouxeram uma realidade criminosa, não é, exportando do seu país para aqui, e os angolanos então acabaram também, porque eles têm conduta criminosa, a aderir a esse tipo de práticas. Então temos que ficar atentos, vigilantes, mas aqui as autoridades também devem continuar a fazer o trabalho para poder então garantir a segurança, a ordem e a tranquilidade pública. Doutor Alcântara Costa. Calombe, quer o rapto quanto o sequestro são práticas criminais bastante que foram trazidas nos crimes chamados hediondos e violentos. A nossa Constituição, no seu artigo 61, fala desses crimes gravíssimos que provocam uma espécie de insegurança total no modus vivendi da nossa população, e que era lançar palmas aos nossos cidadãos que não procuraram pneus, não procuraram gasolina para poder queimar esses indivíduos, lançarmos palmas pela atitude da nossa população, deixaram os indivíduos que fossem viver
para prestar informação à polícia de onde partiu a ordem para esse sequestro e, enfim, se havia intenção de se pedir alguma recompensa monetária, enfim, para se ir buscar as razões e desmantelar de uma vez por todas a rede toda. É associação criminosa, então aqui a lei está ali, vai poder depois, em sede mesmo de investigação, se tratar isto do ponto de vista jurídico ou criminal. Então, os indivíduos que estão por detrás disto devem ser chamados à justiça para poderem, na verdade, condená-los exemplarmente. Mas é um crime gravíssimo e por trás deste crime ainda há outros envolventes. Cândido, aqui um dado muito interessante. Seria bom também que hoje há muitas viaturas com sirene. Muitas viaturas, já as viaturas ficam a circular. Há indisciplina. E nós não conseguimos perceber o que a lei diz, que tipo de carro que deve ter sirene. Vamos fazer uma abordagem nesta... E é preocupante porque não sabes que nessa sirene pode indivíduos estar a praticar um ato criminoso, estar a praticar um sequestro mesmo, ou tráfico de seres humanos, usam a sirene e vão tendo a sua circulação muito aberta. É muito perigoso. É preciso nós criar-se uma pauta para isso e chamar profissionais de facto. Quem que tipo de viatura deve ter sirene. Exatamente, porque está a virar moda. Isso é muito preocupante. Não possamos ficar distraídos. Colombo, existe. O problema é que na República de Angola há muitos indisciplinados. O problema é este. O problema é este. Esses indivíduos indisciplinados que têm que ser punidos e a nossa polícia tem que começar a agir. Nessas matérias, a nossa polícia de trânsito costuma agir pouco. Então aqui é preciso formar indivíduos para começarem a atuar nessa perspectiva. Porque bastava andar com uma viatura de alta gama, a indisciplina vem lá na mente, quer correr e querer ir a correr para passar os outros. Isso não pode ser. Isso preocupa porque não sabemos que tipo de carro, quem é quem. Okay. E senão depois fica numa confusão. E numa desordem, quer dizer, se nós queremos reorganizar o país e há uma desordem, é preciso trazermos à baila essa reflexão para clarificar a sociedade, trazer os profissionais e explicar-nos a todos nós. Obrigado. Aos dois, o nosso muito obrigado, mais uma vez, e como sempre, por este exercício feito. Obrigado, Boa noite, Colombo. Estamos sempre presentes. Obrigado. E a informação que recebemos é que um dos motoristas, ou no caso, o motorista do cidadão de nacionalidade chinesa, forçou a saída da viatura. Aí umas pessoas estavam naquele local, aperceberam-se que estavam a ser levados, estavam a ser sequestrados. A intervenção e depois chamaram a polícia. Ora, vamos até a província do Zaire, município de Unzeto, onde há escassez de pescado. De acordo com os marinheiros, os armadores, é que as embarcações industriais têm estado a realizar pesca muito fora, ou seja, muito próximo da costa, em locais apenas que tenha permissão às embarcações artesanais. A peça agora é na tela do Ecos e Factos. Dia de pouca sorte para Avelino Antônio e seus companheiros. Depois de longas horas no mar, retornam à terra firme, sem pescados. Não conseguimos nada, por exemplo, vemos assim, sem nenhum peixe. Podem ver aí? Estamos mesmo sem peixe. Alguns pescadores artesanais acreditam que a fraca captura esteja associada a fatores climáticos. Acho que a mudança de água, através da lua, também faz que conta-se. Por estes dias, o mar não dá frutos. Como consequência, senhoras como Maria Helena, que dedicam-se ao processamento do pescado, veem as suas condições sociais mais apertadas. Eu trabalho só uma banheira, só 2.000 kwanza desde de manhã. Por quê? Não tem peixe. Já consegui um bocado, lâmpada de 1.000 kwanza, passar a vela de 2.000. Entretanto, num Zeto, vozes se levantam quanto à presença de embarcações de segmento de pesca industrial na contracosta, violando os limites impostos por lei por esta atividade. Há quem fala em prejuízos financeiros com a destruição das redes. As arrações é que estão a violar os nossos limites, porque nós
metemos uma rede às 15 brasas e eles vêm até lá onde nós metemos as nossas redes. Eles não vão lá, fogem lá em cima, vêm aqui embaixo. Muitas vezes, só assim que eu estou a dizer que ontem à noite ainda passaram por cima mais 10 velhas, assim que nós estamos a tirar o material para ser para preparar novamente. O Serviço Nacional de Fiscalização de Pescas e Aquicultura na região desdramatiza o assunto, aponta o dedo aos pescadores artesanais como os verdadeiros culpados de alguns acidentes que ocorrem no mar. Vão mais além dos limites ou das milhas permitidas por lei, segundo em que assim que vão para aqueles limites e ao pescarem, fazem exercício de pesca de malha e linha, ao pescarem aquela zona não lhes oferece o pescado em que se calhar eles precisam. Entre si e não, a verdade é que o peixe tornou-se um privilégio, uma situação que já leva alguns meses, segundo os homens do mar, no município pescatório de Umzato. Pescadores denunciam presença de embarcações industriais na contracosta. Vamos rapidamente à província de Malange, onde a vandalização de cabos elétricos levou a polícia a deter 4 implicados. Acompanhe comigo a reportagem. Estes 4 cidadãos são acusados de vandalizar bens públicos, mais precisamente estes cabos elétricos, cortados nas linhas de iluminação pública e domiciliar no setor de Cambunze e no bairro Kassong. Todos eles moradores aqui no município de Kakuzo, com idades compreendidas entre os 42 e 25 anos de idade, que subtraíam um total de 294 metros de cabos elétricos da iluminação pública do município de Kakuzo. Os cabos foram recuperados nos bairros Quilamba, Roja Renda e Quipacassa. Existe um comprador de facto, e este confesso de que tivera comprado este material das mãos de funcionários da administração pública de Kakuzo. Os munícipes e estudantes reprovam esta atitude de vandalização, tendo em conta os benefícios que o mesmo trouxe para a população. Antes não conseguíamos mesmo assistir. Para assistir tem que ter um gerador, e o gerador não vai para muito tempo. É para pouco tempo, 5 meses, o gerador estraga, compra mais outro, mas já agora não. Agora a luz é 24/24, temos sempre energia, isso é bom, é benéfico para nós todos. Ajuda muitas coisas, ajuda eu a assistir, ver tantas notícias da TPA, sim, revisar, assistir muitos jogos. O setor de Cambunze e o bairro Kassong beneficiam da energia elétrica da rede pública há quase um ano. O governo